Olá, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, firmes, perseverando em oração, na leitura contínua das Escrituras, em adoração sincera e verdadeira para com o nosso Deus, na evangelização de pecadores que tanto necessitam de salvação e redenção. Espero que nos momentos de fraqueza estejam recorrendo ao nosso Deus, pois Ele é a nossa fortaleza, irmãos. Não devemos nos esquecer nunca disso. Pois bem, hoje quero chamar a vossa atenção, irmãos, para um assunto extremamente importante, o qual se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 16, o qual diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor. Como pode uma criatura de Deus, irmãos, virar as costas para Ele e seguir adiante, abandonando-o para sempre? Como isso é possível, irmãos? Como pode alguém retirar-se de cuja presença, disse o salmista, a abundância de alegrias e em sua mão direita delícias perpetuamente, como está no Salmo 16, versículo 11. Pelo resplendor da sua presença, irmãos, brasas de fogo se acendem, como está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 13. Pelo resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, a saraiva e as brasas de fogo, irmãos, como está no Salmo 18, versículo 12. Em sua presença, irmãos, os justos se alegram, se regozijam e folgam de alegria, como está no mesmo Salmo 68, versículo 13. A terra abalou-se e os céus destilaram perante a face de Deus, irmãos. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel, como está no Salmo 68, versículo 8. Os montes se derretem, irmãos, como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra, como está no Salmo 114, versículo 7. Os montes tremem perante Ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e os que nele habitam, como está em Números, no capítulo 1, versículo 5. O próprio Davi, irmãos, louvaria a Deus na salvação da sua presença, como está no Salmo 42, versículo 5. Como pode então alguém, irmãos, retirar-se desta presença? Como isso é possível? A resposta, irmãos, está no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, o qual o Senhor Deus, falando a Caim, diz assim: E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Em outras palavras, irmãos, como pode um homem, no caso Caim, virar as costas para Deus e seguir adiante, pobre e miserável? A resposta é: pelo pecado. O pecado, irmãos. A compreensão que se extrai deste verso é que, se não fizeres o bem, Caim, ou seja, se não te arrependeres de teu orgulho e de tua autoconfiança, crendo que o que te salva e te justifica são as tuas boas ações, no caso a tua oferta, o pecado que está à espreita saltará como um animal voraz sobre o teu coração, Caim, e como um senhor tirano de escravos te dominarás. O pecado, irmãos, que está nos membros do homem e exerce neste a sua lei, incapacitou Caim de crer que Deus e as demais pessoas podiam perdoá-lo, tanto da sua presunção ao trazer a Deus uma oferta, como também de ter matado seu próprio irmão Abel, por inveja, como está em Gênesis no capítulo 4, versículo 13, o qual Caim diz: Maior é a minha maldade que a que possa ser perdoada. Este, irmãos, é o maior perigo do pecado. Ele destrói a fé e a esperança de que Deus pode perdoá-lo.
Por fim, como consequência final, irmãos, tal pecado fez Caim sair da presença do Altíssimo, como está no versículo que lemos. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Tal comportamento de morte, irmãos, assemelha-se ao do maligno, como está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 12. E Satanás saiu da presença do Senhor. Livrai-nos de tal morte, ó Deus. Tu salvarás o teu povo dos seus pecados. Não somos daqueles que se retiram para a perdição, Senhor, mas daqueles que creem para a conservação da alma, pois o justo viverá da fé. Fazemos da Tua palavra a nossa oração, Senhor. Não nos lance para fora da Tua presença e não retires de nós o Teu Santo Espírito, ó Deus. Os tempos de refrigério vêm pela Tua presença, Senhor, e no secreto da Tua presença, Tu nos esconderás. Por isso, ó Deus, sustém-nos perante a Tua face e que a Tua presença seja a nossa casa, a habitação perpétua onde possamos morar, ó Deus, e onde o nosso coração possa descansar, amando-Te para sempre. Estas são as nossas orações, Senhor, por meio de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Que o Senhor possa conceder, irmãos, a cada um de nós e a cada dia, irmãos, a força necessária para vencermos os pecados, para vencermos as suas sutilezas, seus estratagemas, seus enganos. Que o Senhor esteja com cada um dos irmãos e que a graça santificadora e preservadora do nosso Deus possa nos sustentar salvos, irmãos, até a sua vinda, e assim possamos estar com Ele felizes, para sempre em sua presença. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Um bom dia a todos. Amém.